A hiperacuidade na identificação de situação evolutiva singular. Às vezes no dia a dia assim da gente, às vezes as coisas são tão corridas assim, né? Então tanta coisa para fazer, tão atribulada, e a gente vai tocando as coisas uma depois da outra, né? E às vezes passa batido alguma situação, algum encontro que poderia ser um encontro diferenciado em relação a que sinais tu usa, ou como é que tu vê isso, né? Eu entendo que a gente tem que tornar aquele princípio que as consciências mais lúcidas estão por aí de modo mais prático. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, na conscienciologia, nós temos a indução de entender esses princípios conscienciais mais evoluídos tal qual uma questão mítica, uma questão assim fora da realidade, uma questão irreal, uma questão onde a pessoa ela não pode ter um contato. Enquanto eu percebo que é justamente o contrário. Por exemplo, a maioria de nós, se não todos, já tivemos esses contatos. Por exemplo, serenão, eu não penso ser uma situação atípica para a nossa condição hoje. Por exemplo, hoje de manhã, estavam 2 aqui. Então, assim, essa situação, ela tem que ser mais prática, mais vivenciada, a pessoa ela tem que, de fato, ter a prospecção de querer ter o contato e ter a identificação dessas situações. Houve uma dinâmica parapsíquica que, para mim, foi bem marcante, onde uma pessoa fez uma pergunta para a Consciex, que estava em transe lá, foi uma dinâmica do Pedro, de interserexologia, onde a Consciex colocou para a Consim, voluntária da Conscienciologia, a seguinte questão: fique mais atenta, você já talvez tenha conhecido intrafisicamente um serenão e não se deu por conta. E naquela situação, a maioria das pessoas colocaram como uma metáfora, como uma situação para a pessoa refletir, e no meu ponto de vista, pode ser uma situação bem real. Por que não? Essas consciências, elas têm soma, elas estão aí, elas têm família, elas têm trabalho, elas estão aqui. Então, assim, o ponto principal que eu vejo e a dica que a Consciex deu, e aí eu te respondo a partir da dica que a Consciex deu, ela falou assim: quando você entra num ambiente, procure identificar qual que é a pessoa mais madura daquele ambiente. Então, você entrou num restaurante, qual que é a pessoa mais madura desse local? Quem que é que tem mais força presencial? Então, assim, é ter a proatividade de ter de identificar níveis evolutivos, procurar pessoas que possam ser singulares dentro do processo evolutivo. Eu acho isso assim de uma seriedade tal, e não tem muita fórmula, não tem assim muito, não vai chegar nenhuma consciência para você e vai falar: olha, eu vim aqui te lembrar que eu sou um serenão, ou que eu sou um evoluciólogo, ou que eu sou uma semiconsciex. Um outro exemplo que eu posso dar que me deixou bastante marcante, assim, bastante impactado, que eu considero um mega encontro crítico, foi o contato com o Sérgio Muscoff lá em Porto Alegre. Eu convivi bastante com ele. Para mim, eu sempre tive um nível de agradecimento, de reconhecimento, de gratidão em relação às coisas que ele fez comigo lá em Porto Alegre, mas não passou disso. Na hora que o professor Valdo traz a hipótese de ele estar na condição de semiconsciex, isso para mim mexeu comigo. Assim, poxa, como é que eu vivenciava, como é que eu ia para a casa dele, passava tardes com ele, com os filhos dele, e isso nunca me passou pela cabeça. Então, assim, para mim, quando o professor Valdo colocou a questão do Sérgio, foi o gatilho para começar a refletir mais a respeito disso. As consciências mais lúcidas estão aí, e elas não vão se mostrar, elas não vão, quer dizer, não é que elas não vão se mostrar, elas não vão chegar e avisar você: olha, fique atento que eu sou mais lúcido. É justamente o contrário. Então, o que eu vejo é um nível de atenção a essa para-realidade, e a pessoa de fato está interessada nesse tipo de tema. Ou seja, de fato está interessada na evoluciologia. Gostou do vídeo? Nós somos a Assimvexis, uma instituição sem fins lucrativos e 100% baseada no voluntariado juvenil. Aqui você vai encontrar uma série de vídeos a respeito da conscienciologia e da inversão existencial, os 2 temas que nós pesquisamos dentro da nossa instituição. Você vai poder acompanhar as pesquisas dos nossos voluntários e dos nossos pesquisadores. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de acessar o nosso site www.assimvexis.org.